Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto que é da atualidade e que muitas pessoas não conhecem e não sabem falar sobre, que são os cuidados paliativos. Como funcionam? O que é necessário ter para cuidar dos entes enfermos? Bom, tudo sobre esse assunto você confere em instantes aqui no Observações. Ative o modo inglês nos seus estudos, nas suas viagens, nas suas provas e no seu trabalho. Viva no modo ON com o seu inglês. Venha para Number One no segundo semestre de 2024 e tenha até 30% de desconto nas mensalidades dos cursos para crianças a partir de 2 anos e também para adolescentes. E é claro que o curso adulto em 24 meses não poderia ficar de fora dessa. Esse é o que eu faço. Number One, inglês completo. Perfeita para quem ama comprar bem. Descubra a nova Anjos Colchões e Sofás. Uma loja completa pensada exclusivamente para quarto e sala. Colchões e sofás de alto padrão, móveis, decorações e acessórios exclusivos. Visite a nova Anjos, Avenida Argentina, número 600. WhatsApp 3231-4180. Surpreenda-se com lançamentos e ofertas incríveis. Anjos Colchões e Sofás. Perfeita para quem ama comprar bem. Anjos. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas CEURB realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas CEURB. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. No Colégio Losango, acreditamos que a educação vai além da sala de aula. Com uma equipe pedagógica dedicada e infraestrutura moderna, proporcionamos uma formação completa. Colégio Losango, há 16 anos proporcionando educação de alto nível em parceria com o Sistema de Ensino Bernoulli. Garanta já a vaga do seu filho. 3236-4444. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor. É na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Seu carro merece o tratamento de qualidade da Talentos Car, especializada em higienização e limpeza de veículos automotores. A Talentos Car oferece qualidade, capricho e agilidade no serviço prestado aos clientes. Agende já a lavagem do seu veículo. 379-9805-3521. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo. Seja 0 km ou seminovo, a realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. O câncer de próstata é uma doença silenciosa que afeta mais de 70 mil homens no Brasil por ano. Muitos homens hesitam em fazer os exames preventivos, mas a doença não espera. Consulte seu médico. O maior desafio é vencer nossas próprias barreiras. Sua vida é preciosa. Prevenir e tratar precocemente o câncer de próstata é um ato de amor com você. Homem,
Cuide-se e incentive o autocuidado daqueles que você ama. Câmara Municipal de Pará de Minas, fortalecendo a mobilização do Novembro Azul. Segundo dados mais recentes do Ministério da Saúde, mais de 625 mil pessoas exigem cuidados paliativos no dia a dia em nossa sociedade. E o que são cuidados paliativos? São justamente aqueles cuidados especiais para aquelas pessoas que estão enfermas e precisam realmente de mais conforto e tranquilidade. Bom, e quem conversa conosco hoje sobre esse assunto que para muitos é tabu, mas que é super necessário falar sobre ele, é a fisioterapeuta Juliana Diniz, que há mais de 20 anos exerce um trabalho super bacana aqui na Rede de Saúde Pública de Pará de Minas. Bom, Juliana, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e eu começo observações justamente perguntando, como que você vê o cenário hoje dos cuidados paliativos, onde a gente vê aí que o Ministério da Saúde traz 625 mil pessoas que precisam disso, porém eu acho que esses dados já devem estar aí subnotificados, mas como que você vê esse cenário realmente no nosso país? Então, uma situação delicada e desafiadora, porque hoje, se a gente atualizar esses dados, a gente sabe que por ano a gente tem mais de 1 milhão e 100 mil pessoas morrendo e mais de 800 mil vão morrer por um evento programável. Então, nesse cenário estão as pessoas que estão em cuidados paliativos. E o grande desafio é como proporcionar um cuidado adequado para esse fim de vida ou para essas pessoas que estão nessa abordagem paliativa. Agora, quando você fala assim, algum evento programado, são aquelas pessoas que já foram, como diz, desenganadas aí pelos médicos e que precisam realmente de uma qualidade de vida melhor até no final da vida, não é isso? Também, mas se a gente for pensar que todas as doenças crônicas que não têm uma cura, elas englobam os cuidados paliativos. Então, a gente tem pacientes e pessoas que estão no início de uma doença crônica e que às vezes vão ter um evento programado levando ao óbito e pessoas já em avanço dessas doenças crônicas que vão cursar com um período que vão ficar na cama, sabendo que essas pessoas geralmente vão ter um período de ficar acamadas entre 2 a 4 anos, e isso é fato, e vão precisar de cuidados paliativos, principalmente pensando nesse final de vida. Agora, Juliana, explica para o nosso público, porque é um assunto que muitas pessoas não entendem ou são leigas, e a gente sabe que realmente deixa a desejar esse assunto. Quando é necessário serviços aí de cuidados paliativos e para quem ele é recomendado? O serviço de cuidado paliativo dos cuidados paliativos, eles são necessários para as pessoas que estão em alguma condição de sofrimento e que esse sofrimento seja físico, psíquico, espiritual, emocional, e que esse sofrimento gera uma ameaça de vida. Esses cuidados, geralmente, eles são proporcionados não só por um profissional, tem uma equipe que é multiprofissional que aborda esse paciente para ser uma abordagem mais completa e mais confortável para esse paciente. Agora, pesquisando sobre o tema, eu vi ali que existem 4 pilares dos cuidados paliativos, Quais são eles e como que eles são colocados em prática no dia a dia? São colocados em prática aí, em um conjunto de fatores ou é diferente de paciente por paciente? Como que funciona? Isso, os 4 pilares principais dos cuidados paliativos depende, por uma abordagem completa, como eu comentei, de uma equipe multiprofissional. Por quê? Primeiro, envolve controle de sintomas. E aí eu estou falando de controle de sintomas impecável. Não é falar assim, não, essa dor é normal. Não é. A dor crônica de uma doença neurodegenerativa ou de uma doença que vai gerar um desgaste, por exemplo, articular, ela não é normal de se sentir. Existem hoje várias medicações no mercado, mesmo no Brasil a gente tem disponibilidade, especialmente da rede pública, da rede particular também, para essas medicações. Então, é importante que o paciente que está com uma condição ameaçadora de vida ou com uma doença que não tem uma cura e que gera um sofrimento para esse paciente, tenha um controle impecável de sintoma. Seja físico, pensando em dor, mas não só dor, ansiedade, sintomas
como vômito, diarreia, náusea, todos os sintomas, eles são controlados com medicação. Precisa de um manejo adequado e de um conhecimento adequado. Além do controle de sintoma físico, tem o controle de sintoma emocional, o controle de sintoma emocional psíquico, o controle social, que é importante demais nos cuidados paliativos, e o controle espiritual. Então é importante uma equipe multiprofissional, porque não é só, às vezes, o profissional que está conduzindo o caso que vai conseguir abordar todos essas facetas do sofrimento do paciente com uma complexidade adequada. E aí a gente tem nesse cenário vários profissionais que vão ajudar, e o desafio cada vez maior é a gente formar equipes com conhecimento adequado. Agora, Juliana, a gente percebe também quando a gente fala em cuidados paliativos, né? Eu que tenho muitos amigos aí na área da medicina, da enfermagem, fisioterapia também, a gente sempre liga os cuidados paliativos a quem já está realmente no leito de morte, ou então nessa questão. Mas a gente percebe também que os cuidados paliativos, eles podem ser aplicados também no nosso dia a dia, dependendo da situação em que a pessoa esteja. Como você disse, doenças crônicas, às vezes alguém está sofrendo de diabetes ali, está numa campo que amputou a perna, né? Então, assim, são questões que as pessoas precisam entender, porque a qualquer momento todo mundo pode precisar de cuidado paliativo, não é isso? Isso. A gente divide os cuidados paliativos em abordagens avançadas e abordagens não avançadas. Suporte avançado de vida, que aí a gente tem duas classes dos cuidados paliativos, que são os cuidados paliativos precoce, complementar, e a segunda abordagem, que são os cuidados de suporte não avançado de vida, que seriam os cuidados paliativos predominantes e exclusivos. Nessa classe estão principalmente o que todo mundo fala: o paciente está em cuidado paliativo, já está morrendo. E o que vai ser feito para esse paciente tem muito a ser feito, né? Só que é necessário uma adequação desse suporte de vida. Vai ser feito tudo o que é necessário para aquele momento, daquela condição daquele paciente, que está, por exemplo, numa condição já com várias comorbidades, que não tem uma resposta adequada a um suporte avançado de vida. Ao suporte avançado de vida, cabe os pacientes que têm essas condições crônicas que recentemente foram diagnosticadas, uma doença neurodegenerativa, uma demência inicial, uma demência que tem um início de tratamento, mas que cabe suporte avançado. Por exemplo, a gente está vivendo um momento de um pico de Covid. Se um paciente que tem um diagnóstico de Alzheimer, por exemplo, recente, numa fase recente, e ele é acometido por o Covid, mas ele não tem nenhuma outra doença, nenhuma outra comorbidade, como é que eu não vou abordar esse paciente só porque ele tem uma demência, né? Aí vem o que a gente chama dos estereótipos, e não vou tratar, por exemplo, o Covid dele da forma adequada que eu deveria tratar, como se fosse uma outra pessoa. Claro que eu vou levar em consideração a demência dele, mas para ele o suporte é avançado de vida. Para ele cabe toda a medicação que a gente usou na pandemia, todo esse suporte. Depois, dependendo da evolução desse paciente, a gente vai fazer trials de medicação ou de tratamento. Vai valer a pena investir em qual área desse paciente? Se ele não tem nenhuma outra comorbidade que seja só a demência, vale a pena todos, né? Claro que sempre pautado na medicina baseada em evidência, na prática baseada em evidência. Mas se ele já tem alguma comorbidade, por exemplo, hoje a gente estava cuidando de um paciente assim, com Covid, tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica já instalada. Então a ele cabe, já com uma demência avançada, a ele cabe cuidados paliativos predominantes. A gente vai proporcionar e a gente vai expor para os familiares que estão cuidando desse paciente o que vai ser feito para ele e depois o que não vai ser feito, porque não é proporcional à condição de saúde daquele indivíduo naquele momento. Então, o que a gente mais vê de equívoco no manejo de cuidados paliativos é o não conhecimento e, às vezes, na maioria das vezes, abandono terapêutico diante de situações como essas que eu comentei, ou então distanases demais. Obstinação terapêutica faz muito, muito, muito sem essa necessidade. Não respeitando a dignidade do paciente, assim, uma biografia de vida
desse indivíduo. Ou seja, aquela pessoa que às vezes na vida era, a gente brinca, né, até um touro ali, fazer de um tudo, e aí no final da vida acaba aí sofrendo muito justamente nesse leito, né, justamente porque não teve os cuidados necessários e adequados, não é isso? Adequado, isso mesmo. Bom, Juliana, agora a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais informações para você. Até já. Perfeita para quem ama comprar bem. Descubra a nova Anjos Colchões e Sofás. Uma loja completa pensada exclusivamente para quarto e sala. Colchões e sofás de alto padrão, móveis, decorações e acessórios exclusivos. Visite a nova Anjos, Avenida Argentina, número 600. WhatsApp 3231-4180. Surpreenda-se com lançamentos e ofertas incríveis. Anjos Colchões e Sofás. Perfeita para quem ama comprar bem. Anjos. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo, seja 0 km ou seminovo. A realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. No Colégio Losango, acreditamos que a educação vai além da sala de aula. Com uma equipe pedagógica dedicada e infraestrutura moderna, proporcionamos uma formação completa. Colégio Losango, há 16 anos proporcionando educação de alto nível em parceria com o Sistema de Ensino Bernoulli. Garanta já a vaga do seu filho. 3236-4444. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor. É na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas CEURB realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas CEURB. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O câncer de próstata é uma doença silenciosa que afeta mais de 70 mil homens no Brasil por ano. Muitos homens hesitam em fazer os exames preventivos, mas a doença não espera. Consulte seu médico. O maior desafio é vencer nossas próprias barreiras. Sua vida é preciosa. Prevenir e tratar precocemente o câncer de próstata é um ato de amor com você. Homem, cuide-se e incentive o autocuidado daqueles que você ama. Câmara Municipal de Pará de Minas, fortalecendo a mobilização do Novembro Azul.
De volta com observações que hoje fala sobre os cuidados paliativos. Bom, Juliana, agora a gente vai entrar num aspecto, né, que a população, que está acontecendo com a população, que é o envelhecimento das pessoas, né? A gente sabe que hoje a tendência é as pessoas terem menos filhos e a população envelhecer, né? E a gente sabe que são pouquíssimas as unidades de saúde hoje que têm os cuidados paliativos. E como que então fica essa situação? Que à medida em que as pessoas vão envelhecendo, vão precisando de novos cuidados paliativos e não ter uma equipe tão grande para atender esse público que está vindo por aí. Então, como que você percebe essa situação? A gente é privilegiado porque a nossa Secretaria de Saúde, ela está atenta a isso. Os profissionais estão fazendo uma formação, uma atualização e um dos pilares para essa atualização para as unidades de saúde e para a rede em geral é trabalhar a questão dos cuidados paliativos, o conhecimento dos profissionais em cuidados paliativos. Por quê? Não é da nossa formação de graduação principalmente o pessoal da área de saúde, de ter essa disciplina de cuidados paliativos. Ela foi promulgada para começar a ser efetiva no currículo da medicina a partir de 2023, é recente demais, né? E só da medicina. Os outros cursos talvez tenham algumas pinceladas. Eu, há 20 anos atrás, quando formei, não ouvia falar sobre isso, né? E é um desafio, porque busca-se, hoje a gente tem muito material quanto a isso, mas é importante a gente ter um conhecimento consolidado sobre o assunto, porque diante de tudo que eu comentei aqui com você, a gente vê que não é de um profissional fazer algumas ações, é uma situação mais complexa para isso. E aí a Secretaria está capacitando os profissionais quanto a isso, e esse ano o Ministério da Saúde mostrou mais uma vez sua excelência promulgando a Política Nacional de Cuidados Paliativos, já pensando, porque a partir do ano que vem a previsão durante 25 anos é da população estagnar quanto a números de filhos, então os casais vão ter em média um filho, isso é uma tendência mundial, como você tinha comentado no começo, nessa pergunta. E aí, quem vai cuidar de nós que estamos envelhecendo e quem vai cuidar dos que estão envelhecendo, né? Então, os cuidados paliativos vêm, essa política nacional, para capacitar um território de rede, de micro-regiões, e em todo o cenário da rede municipal, e aí nisso envolve as unidades básicas, hospitais, pronto-atendimentos, redes de emergência tipo SAMU. Então, essa equipe que é formada, que já é habilitada e a gente está correndo atrás para habilitar uma equipe para a nossa região, é para a gente entrar no hospital e capacitar os profissionais, para a gente entrar, para ir no SAMU, ir na UPA, ir nas unidades básicas, ir aonde for necessário, ir nos domicílios, para capacitar os profissionais e manejar isso junto, porque o conhecimento de quem tem isso ainda é muito pouco, são muito poucos profissionais que têm essa formação. E o Ministério da Saúde vai fornecer essa capacitação, essa formação desses profissionais das equipes assistenciais que vão ser habilitadas. Agora, a gente sabe também, né, Juliana, que muitas vezes, quando a gente fala em cuidados paliativos, eles não são feitos somente aí no leito médico, né, ou seja, no leito hospitalar. Muitas vezes também eles são feitos em casa, ou seja, no conforto da casa daquele paciente, daquela pessoa que está ali necessitando de cuidados paliativos. Então, como que é isso? Como que são esses cuidados em casa? Qual que é a diferença do ambiente hospitalar para o ambiente domiciliar? A gente faz muito essa abordagem paliativa em domicílio, principalmente no serviço de atenção domiciliar, que eu trabalho também já tem 7 anos, porque geralmente as pessoas se sentem mais confortáveis no ambiente de casa. Aquele é um sagrado da pessoa, né? A não ser que essa pessoa seja levada para a casa de uma outra pessoa da família ou de quem vai cuidar, mas o ambiente da pessoa é um dos sagrados dela. E esse ambiente é mais confortável para ela, geralmente, ela se sente mais acolhida e a gente consegue uma resposta melhor no manejo dos cuidados paliativos nesses ambientes. Claro que isso depende da gente observar se os cuidadores informais ou formais, a família, ela vai aguentar.
essa abordagem paliativa em casa. Se a gente observar que isso não vai ser tolerado, porque a morte não é bonita para todo mundo, né? E tem pessoas que às vezes pediram isso, mas não vão, os que cuidam não vão conseguir sustentar esses cuidados até a morte. Então, a gente aborda isso com delicadeza, com cuidado, para que isso seja o mais confortável possível, de uma forma menos traumática possível, melhor possível para o paciente e para a família, principalmente. Agora, no intervalo, a gente buscou mais informações aqui. A estimativa é que hoje 56 milhões de pessoas no mundo precisam desse tipo de cuidado, né? Segundo o Atlas de Cuidados Paliativos da Aliança Mundial de Cuidados Paliativos da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Desses 56 milhões, 25 milhões estão próximos à fase final da vida e a demanda por esses cuidados pode dobrar até 2060. Então, a gente percebe também, Juliana, que vai ser um gargalo difícil também de se colocar a nível mundial, né? Porque para dar conta também de tanta gente, né, que precisa de cuidados paliativos, claro, no mundo tem 8 bilhões de pessoas, mas isso até agora, depois de 2060, como que fica isso? Então, na sua opinião também hoje, falta também políticas que incentivem mais esses cuidados paliativos? Porque a gente não vê falando em lugar nenhum, a gente está fazendo observações aqui hoje de um assunto que até para pesquisar sobre essa pauta, tive aí que pesquisar durante praticamente um dia inteiro para poder entender um pouco mais esse assunto, porque realmente não é algo que a gente vê sendo falado e que muita gente necessita. Como eu comentei, essa política, pensando no Brasil, essa política nacional, ela vem para expandir esse conhecimento, mas isso depende de mais ações, de muito mais ações. Como eu comentei, o curso de medicina, ele a partir de 2023, que ela está tendo essa disciplina obrigatória, e isso geralmente é constituído como obrigatório nas faculdades públicas, nas particulares nem sempre. Então, cabe a cobrança, principalmente dos fiscalizadores do Ministério da Educação quanto a isso, e que isso se torne uma obrigatoriedade nos outros cursos de formação da área de saúde e de alguns da área de humanas também, como psicologia, assistência social e outros vários. Porque a gente sabe que isso pode se tornar um gargalo importante, como já é, né? Os cuidados paliativos no Brasil, ele vem hoje, essa semana comemorou 10 anos de cuidados paliativos, enquanto situação mais divulgada, né, assim, realmente efetiva no Brasil, e a gente ainda está num cenário muito delicado, porque os profissionais que a gente tem não têm conhecimento quanto a isso, a maioria não tem conhecimento quanto a isso, e pior é quando os profissionais não têm conhecimento, e a gente vê algumas situações dessas mais delicadas e geram mais sofrimento nesses pacientes que estão numa condição de sofrimento pela doença ameaçadora, porque acham que sabem fazer cuidados paliativos e aí vão fazer coisas que não deveriam, abordagens que não deveriam fazer, né? Aí ou vai fazer, como eu já comentei, abandono terapêutico, vai deixar esse paciente às vezes num leito de unidade de saúde sem adequado tratamento, ou ao contrário, vão fazer medidas heróicas não cabíveis para o caso. Bom, Juliana, e vale ressaltar também que aqueles cuidados paliativos feitos de maneira equivocada pode ajudar até a agravar o quadro de saúde daquela pessoa, né? Sim, os cuidados paliativos, essa é a importância, porque não são medidas simples. A gente vai trabalhar com um cenário complexo e que isso gera uma deterioração da qualidade da situação do indivíduo, que pode se agravar e abreviar a morte desse paciente ou piorar o sofrimento de uma forma muito importante desse paciente. Ok, Juliana, agora a gente vai para o nosso último intervalo. Na volta tem a parte final do nosso programa. Até já.
Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas CEURB realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas CEURB. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. No Colégio Losango, acreditamos que a educação vai além da sala de aula. Com uma equipe pedagógica dedicada e infraestrutura moderna, proporcionamos uma formação completa. Colégio Losango, há 16 anos proporcionando educação de alto nível em parceria com o sistema de ensino Bernoulli. Garanta já a vaga do seu filho. 3236-4444. Perfeita para quem ama comprar bem. Descubra a nova Anjos Colchões e Sofás. Uma loja completa pensada exclusivamente para quarto e sala. Colchões e sofás de alto padrão, móveis, decorações e acessórios exclusivos. Visite a nova Anjos, Avenida Argentina, número 600. WhatsApp 3231-4180. Surpreenda-se com lançamentos e ofertas incríveis. Anjos Colchões e Sofás. Perfeita para quem ama comprar bem. Anjos. O câncer de próstata é uma doença silenciosa que afeta mais de 70 mil homens no Brasil por ano. Muitos homens hesitam em fazer os exames preventivos, mas a doença não espera. Consulte seu médico. O maior desafio é vencer nossas próprias barreiras. Sua vida é preciosa. Prevenir e tratar precocemente o câncer de próstata é um ato de amor com você. Homem, cuide-se e incentive o autocuidado daqueles que você ama. Câmara Municipal de Pará de Minas, fortalecendo a mobilização do Novembro Azul. De volta com observações que hoje fala sobre os cuidados paliativos. Bom, Juliana, no começo do programa eu falei sobre a questão da pandemia, que foi onde também a gente viu a necessidade dos cuidados paliativos, né? E isso ficou muito evidente, principalmente na rede pública, né? Você que trabalha aí no SAD, trabalhou também no hospital, viu ali aquela questão das ondas, né, de Covid-19, várias pessoas ali ao mesmo tempo sofrendo com aquela situação crítica que a gente estava passando nos anos de 2020 a 2022. Então, é uma pergunta que eu te faço. Como que foi na pandemia lidar com esses cuidados paliativos, estando ali naquele meio de tantas pessoas precisando desse serviço? Foi nesse ambiente que veio a maior angústia quando essa questão dos cuidados paliativos, porque era uma condição ameaçadora de vida que a gente não tinha tratamento específico, né? Principalmente no primeiro ano. E o maior desafio de crise de saúde, pensando nesses 20 anos meus de formação, sem dúvida nenhuma, e gerenciando a equipe, enquanto profissional, o estresse físico, o estresse psíquico e vivenciando pacientes de diferentes idades, desde idosos até muito jovens, famílias inteiras, pais, companheiros, filhos, perdendo a vida porque a gente não conseguia gerar uma assistência adequada. E no estresse, na correria da assistência, da sobrecarga da assistência, quantas vezes que a gente via muitas tentativas de medidas heróicas, sabendo que o suporte de mais conforto para esse paciente seria o mais adequado. Foram situações que a gente vivenciou e que a gente foi crescendo enquanto equipe multiprofissional, seja no ambiente domiciliar, né? Seja no ambiente hospitalar, seja no ambiente
da atenção primária, que a gente foi discutindo e abordando novas situações para cada indivíduo, para cada grupo que a gente estava lidando de pessoas naquele momento. Foi muito desafiador. Bom, e por falar em saúde pública, né, a gente falou agora há pouco que o SUS criou essa política, né, da aplicação dos cuidados paliativos, e a gente percebe também que tem algumas cartilhas orientando a esse assunto, mas a gente ainda vê algo muito pequeno, né, a gente não vê, por exemplo, um pronunciamento da ministra falando sobre isso, a gente não vê algo realmente feito na prática para fazer isso. Então, na sua opinião, o que precisa ser aperfeiçoado para que realmente haja os cuidados paliativos acessíveis para a população? Porque a gente sabe que hoje o cuidado paliativo, apesar de ter no SUS, a maneira correta, né? A gente vê mais pessoas que têm mais condições financeiras obtendo isso, né? A gente sabe da fila de espera no SUS, como que é. Então, como que você percebe isso? Quais medidas de aperfeiçoamento podem ser tomadas? Capacitação dos profissionais de saúde e dos profissionais que vão lidar com isso, né? Claro que existe uma afinidade dos profissionais, não são todos os profissionais que vão conseguir lidar com cuidados paliativos, mas a abordagem básica de cuidados paliativos, toda uma rede de saúde precisa ter. Não só a rede pública, mas a saúde suplementar também, a rede privada também, e a gente vê equívocos em todos esses cenários, na pública, na suplementar, na particular, enfim. E aí, quando eu tenho o conhecimento sendo manejado de uma forma adequada para esses profissionais, eu vou conseguir manejar esses pacientes de uma forma mais adequada em diferentes cenários, do domicílio, do hospital, da urgência, do transporte desse paciente. Então, a gente precisa capacitar. O Ministério da Saúde vai cada vez capacitar mais, e ele tem, logicamente, um volume maior de profissionais a capacitar, porque o sistema, mais de 70% da população usa esse sistema de saúde. A saúde suplementar, ela está capacitando de acordo com a conveniência dela, né? E cabe a gente, enquanto usuários, nós usuários, cobrarmos disso, da saúde suplementar, cobrar da saúde privada, quando eu vou pagar por isso, e na saúde pública. Por quê? Eu preciso de profissionais habilitados para lidar com essa situação. Porque, como eu já comentei, não são profissionais que se formam, que não têm essa formação, que vão conseguir manejar de uma forma adequada, principalmente ao longo da evolução da terminalidade de vida. Então, claro que o Ministério da Saúde ele vai trazer cada vez mais, ele está fazendo esses movimentos de formação desses profissionais, ele vai dar uma janela de 3 anos para formar esses profissionais, habilitar esses profissionais para serem capazes de lidar com essas equipes. A coordenação dessas equipes vão ser profissionais já formados, que a gente tem muito pouco no Brasil. Claro que na região Sudeste a gente tem mais, mas a gente tem muito desafio quanto a isso, principalmente na região Norte, na região Nordeste do país. Mas na nossa região Sudeste a gente tem vários profissionais muito bons. A minha formação foi uma formação muito fundamentada quanto a isso, e isso a gente vai ver. E cabe também, o que eu vejo muito, Henrique, quanto a isso, é dos profissionais buscarem isso também. Claro que para a gente efetivar a capacitação na rede pública, a gente vai precisar capacitar e oferecer isso para os profissionais. Mas a gente está vendo, né, e está vindo uma leva de pessoas e assim, profissionais que busquem isso. Porque é uma abordagem diferente, não é só um cursinho de atenção básica em cuidados paliativos que o profissional vai se tornar habilitado. E isso, dependendo da formação desse profissional, você consegue numa conversa, a partir de um conhecimento que você tiver, ou de informações que você tiver mesmo no senhor Google, você vai conseguir
saber se aquele profissional sabe manejar ou não. Agora, a situação é tão alarmante que a gente percebe também que apenas 10% dos 5 mil hospitais que existem no Brasil têm o setor de cuidados paliativos. Então, como que você percebe também essa falta, eu não vou falar que é uma falta de interesse, mas é uma falta também de investimentos nisso, né? Porque tem que partir também das fundações, das irmandades que controlam aí os hospitais, né? Partir também propriamente, como você disse, da iniciativa privada, dos próprios profissionais, todo mundo dar as mãos para que haja esses cuidados paliativos, porque afinal também o cuidado paliativo, se bem investido, ele também economiza leitos, né? Ele economiza também. Muito. A principal abordagem hoje, até do conceito de cuidados paliativos, quando a gente fala de cuidados paliativos é porque envolve uma equipe multiprofissional, né? Então isso gera uma redução de custo muito importante para o gestor, né? E não só uma redução de custo, mas uma melhora da qualidade de vida desse indivíduo que está em sofrimento, porque se a gente pensar em qualquer condição que a gente teve de sofrimento, se a gente tem uma qualidade para que esse sofrimento se reduza a cada vez menos, claro que isso vai gerar uma melhor qualidade nesse indivíduo, né? E esse aumento de qualidade de vida aumenta a longevidade, e a longevidade com qualidade. Isso é muito óbvio para a gente que trabalha com cuidado paliativo e é vivenciado diariamente. Eu te conto um caso que eu sempre comento. A gente teve uma paciente no SAD que o profissional da condução dessa paciente chamou a família toda e falou com ela que ela teria 1 mês de vida, que era para aproveitar essa paciente. E ela faleceu, isso foi em julho do ano passado, ela faleceu há 1 mês atrás. Ela experienciou mais de 1 ano de qualidade. A nossa equipe do SAD ajudou essa paciente, começou o atendimento dessa paciente, o nosso profissional que conduz, o nosso médico, ajustou medicações, a gente foi melhorando essa paciente, ela preparou o esposo, no fim da vida dela, esse esposo estava muito tranquilo. Então, essa qualidade que proporcionou para a finalização dessa vida, para vivenciar com a família essa vida, é muito importante. E isso a gente vê todos os dias para a gente que trabalha com cuidados paliativos. Claro que no cenário hospitalar, quanto mais a gente vivenciar isso enquanto equipe, cuidando do paciente, a gente vai pedir a formação de uma equipe de cuidados paliativos. Bom, Juliana, e quais são as suas considerações finais? Se a gente considerar que a vida é o intervalo entre o nascer e o morrer, que essa vida ela seja dignificada enquanto numa condição ameaçadora de vida, e considerando principalmente a biografia desse indivíduo que está nesse sofrimento, e especialmente nesse indivíduo que está em sofrimento, ficam reflexões de ao longo da vida, esse indivíduo ele conseguiu memorizar para as pessoas que cuidam, para a família, ou para os responsáveis que agora estão cuidando, ele conseguiu dialogar sobre o que ele gostaria que fosse feito ou que não fosse feito. É uma oportunidade para, enquanto vida, a gente conversar isso nos almoços de domingo, nos cafés, até para, se a gente for pensar que isso pode acontecer, como a gente conversou aqui sobre o envelhecer, né? Cada vez a população está envelhecendo mais. Os 60 mais que a gente hoje está vivenciando, daqui a pouco vão ser os 80 mais. E o que eu espero para vivenciar com essas pessoas numa condição ameaçadora de vida quando estiverem envelhecendo? Vamos conversar sobre isso, porque aí a gente fica mais tranquilo para manejar cuidados paliativos de uma forma digna daquela biografia da pessoa que escreveu ao longo de sua vida. Ok, então, Juliana, obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Obrigada.
Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você é empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 99993 3060. Você que está aí com seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver alguma novidade, você será um dos primeiros a ser avisado. Já você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Semana que vem tem mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vistas. Tchau!